Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. O assunto de hoje é acerca do batismo. Esse batismo nas águas que as religiões evangélicas realizam e, segundo eles, é para remissão de pecados. Existe um rito praticado pela religião. Primeiro é aceitar Jesus como Salvador. Se as pessoas querem se livrar do fogo do inferno, se elas querem serem salvas e irem para o céu, segundo o entendimento da religião evangélica, precisam cumprir esses ritos: aceitar Jesus como Salvador, se batizar nas águas para arrependimento de pecados. Quando o pecado, na Bíblia, sempre foi transgressão da lei. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, por que é que as pessoas têm que se batizar nas águas se elas não são pecadoras? Eu sei que eles vão me questionar. Vão entrar aí alguns engraçadinhos e vão defender a tese de que nós somos pecadores. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e passa pelo batismo nas águas, ele aprende uma narrativa. E qual é essa narrativa? A narrativa de que agora somos pecadores arrependidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo estava se dirigindo, lógico, aos judeus, ao seu povo que foram transgressores da lei. Então o tema de hoje é a farsa do batismo nas águas pela religião. Qual o batismo verdadeiro? A pergunta é: o batismo foi pelo sangue que verteu na cruz? Ou é esse batismo que a religião pratica? Imergindo uma pessoa num tanque, numa piscina, ou num rio, numa cachoeira. Não devemos ignorar, segundo o ensino de Paulo, que fomos batizados na sua morte. Quando eu digo fomos, eu estou me referindo sempre aos judeus, que foram transgressores da lei. E Cristo veio para tirar o pecado do mundo de Israel. Não devemos ignorar que fomos batizados na sua morte. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala de um só batismo. Aí vem a religião, diz que tem que se batizar também para seguir o exemplo de Jesus,
porque Jesus se batizou no Rio Jordão. Claro que Jesus se batizou no Rio Jordão. Ele veio para cumprir a lei. Ele simplesmente, porque veio cumprir a lei, então ele fez isso. Aliás, dentro dessas sinagogas, eles continuam nas práticas dos rudimentos da lei de Moisés. Não tão somente o batismo, mas muitos outros rudimentos da lei de Moisés, que é o marido da religião. Moisés é o marido da religião. Paulo, o apóstolo da graça, que recebeu toda a revelação através do Cristo ressuscitado, quando ele faz a comparação da morte para a lei e a vida para o Espírito, e a gente pode ler isso no capítulo 7 aqui da Epístola aos Romanos, dos versículos 1 ao 6, quando ele fala de lei e graça, ele faz uma comparação com um casamento. Paulo diz que eles agora estão livres para servir a Deus, não da maneira antiga, ou seja, debaixo da lei, mas de maneira nova. Que maneira nova era esta? Guiados agora como filhos de Deus pelo Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 7, versículo 14. Então somente agora passam a obedecer o Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. E então, agora com o entendimento recebido, porque a salvação é na mente, eles se submetem tão somente ao Espírito. Então lá eles ensinam praticar as obras de Moisés, praticar rudimentos, e eles acrescentam ainda os seus achismos, aquilo que esses supostos líderes espirituais que dizem que são, eles acham, então eles tornam aquilo uma doutrina e impõem aquilo como um fardo pesado sobre os ombros dos filhos de Deus que lá estão. Mas eles não praticam todas as leis. Eles praticam aquelas que lhes convêm, aquelas que lhes interessam, como dízimo. Dízimo interessa, porque eles sustentam, porque eles trazem conforto, lhes dão mordomia. Lá dentro de algumas dessas sinagogas, principalmente nas neopentecostais e algumas pentecostais, existem os tais sacrifícios que tem que pagar o preço. São os tais propósitos que eles utilizam ainda das coisas velhas para alcançar os seus interesses e as suas conveniências. Então eles estão apegados ao marido da religião. Quem é o marido da religião? A lei de Moisés. Os rudimentos da lei estão presentes dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas. Lá dentro desses lugares eles vivem ainda na prática de todas essas coisas. Paulo fala que já morreram, mas eles ainda não morreram. Se eles tivessem um entendimento como nós hoje temos, eles não estariam presos a esse sistema doutrinal, porque entendiam que salvação é na mente e passavam então a reinar em vida, crescer em graça e no conhecimento de Deus, e se submeter tão somente ao Pai dos Espíritos, sendo guiado e dirigido por Ele. Então, tais como muitos nos dias de Paulo ainda não haviam entendido que Cristo já havia cumprido a lei, já havia libertado-os
da prisão em que eles estavam, debaixo da lei, e que agora eles eram livres. Quando ele disse, tetelestai, está tudo consumado, mas muitos deles permaneciam ainda servindo Moisés, debaixo da lei. E o que faz então o sistema religioso? Eles trazem para depois da cruz todos esses rudimentos e continuam colocando todas essas coisas sobre os ombros dos filhos de Deus que lá estão. Então, o batismo que eles acreditam é o da imersão, é o batismo dos tanques, das piscinas, das cachoeiras, dos rios. Sendo assim, ainda vivem com a lei de Moisés, não estão livres, divorciados, separados, para viver com Cristo ressuscitado. Preferem continuar seguindo o Cristo Nazareno, que veio para os seus, que veio para tão somente salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e cumprir toda a lei de Moisés. Até dizem que estão na graça. Como na graça, se nessas sinagogas eles ainda comem pão, tomam suco de uva. Como na graça, se dentro dessas sinagogas ainda praticam ritos, liturgias e cerimoniais. São presos ainda a muito dos rudimentos da lei de Moisés. Se submetem a uma suposta liderança de homens sobre as suas vidas, chamando-os de ungidos de Deus, de profeta, como se Deus os tivesse separado e vocacionado para tais coisas, quando isso não é verdade. Eles se auto-intitulam pastores, evangelistas, bispos e apóstolos. Eles gostam muito de nomenclatura e colocam tudo isso na conta de Deus. E os incautos que lá estão, por não conhecer a verdade, por não ter a mente aberta, os olhos espirituais abertos, se deixam levar por esses homens simples mortais que estão querendo satisfazer os seus interesses e as suas conveniências. Lá dentro desses lugares eles batizam, pedem dízimo e muitas outras práticas da lei de Moisés. E como eles estão na graça, isso não é graça. Isso não é graça. Isso é lei. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que mais existe dentro desses lugares são fermentos. Eles ainda não acordaram, ainda não despertaram para uma realidade. A graça diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 9, vejamos o que Paulo diz. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos? Fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Não é isso que está acontecendo? Nós viemos de lá, praticávamos também todas essas coisas, não tínhamos o entendimento, a mente era cauterizada, o véu estava posto sobre o nosso rosto. Então, esses nossos irmãos que ainda estão dentro dessas sinagogas, eles não morreram. Como Paulo diz aqui aos Romanos, na Epístola ao capítulo 6. Paulo disse, morremos com ele quando ele derramou o seu sangue na cruz.
E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós quem? Os judeus, os transgressores da lei, aqueles que eram pecadores, que foram destituídos da glória de Deus. Então, o batismo espiritual foi aquele que ocorreu no madeiro para viver o Cristo ressuscitado e não o Nazareno. Então nós não temos que nos batizar. Agora nós quem? Que éramos chamados pelo Cristo Nazareno de gentios, estrangeiros, que não tínhamos nada a ver com a comunidade judaica. A nossa promessa estava em Abraão, era pela fé. Então nós já nascemos perfeito nele, nova criaturas. Porque não éramos pecadores, não estávamos destituídos da glória de Deus e nem separados dele. Para o testamento ter validade, o testador tem que morrer. E Jesus morreu. Então, o que eles hoje chamam de novo era o que? Histórico. História de Jesus de Nazaré. Nós cremos em tudo quanto ele fez, mas não vivemos na prática do que ele fez, até porque ele não veio para nós, ele veio para os seus. Então o batismo é nas águas? Claro que não. Então esse batismo praticado pela religião é uma farsa, não tem nada a ver com os ensinos bíblicos. O batismo foi na cruz, o batismo verdadeiro foi lá na cruz do Calvário. Então por que a religião fica nessa prática, emergindo as pessoas em águas, dizendo para as pessoas, por serem pecadoras, precisam se batizar para que sirva como um arrependimento dos seus pecados, quando na verdade elas nunca foram pecadoras, nunca foram transgressoras da lei, foram tão somente os judeus. Então esse batismo é uma farsa, esse batismo é uma mentira da religião. Nós falamos isso com muita convicção. Salvação, nós já dizemos e vamos dizer sempre, é na mente. Não essa salvação pregada e ensinada por esse sistema religioso perverso e mau, que ameaça as pessoas, que amedrontam as pessoas, que se faz prevalecer do inferno como um lago de fogo e tormento eterno, e um ser espiritual chamado Satanás, para aprisionar os filhos de Deus dentro dessas sinagogas. E os filhos de Deus têm medo do inferno, têm medo de Satanás, e correm então para dentro do templo, que eles dizem que é casa de Deus, quando lá nunca foi casa de Deus. Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos de homens. 1 Coríntios 3:16, o templo, o tabernáculo da habitação de Deus somos nós. Ele habita no nosso espírito. O nosso espírito é a sua morada, é a sua habitação, é o seu tabernáculo. Deus está dentro de cada um de nós. Não há necessidade de se ir ao templo para adorá-lo. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O nosso culto a Ele é racional. Não tem rito, não tem liturgia, não tem cerimoniais, não tem um homem como um simples mortal, numa reunião dessa, nos conduzido para uma adoração. A nossa adoração é frequente, ela é constante, ela é 24 horas por dia. Dormindo, nós o adoramos, porque nós não somos carne e nem sangue, nós somos um espírito revestido de carne e sangue. E no nosso espírito, Deus habita. No nosso espírito, Ele habita. Ele mora no nosso espírito. Um dia, esse espírito deixará esse corpo. O corpo voltará ao pó da terra, a sepultura ao inferno, ao lugar de onde ele veio. E o espírito será
arrebatado, transformado num corpo semelhante ao dele, e voltará para o lugar de onde veio. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então esta é a palavra de hoje, a farsa do batismo nas águas pela religião. Qual é o batismo verdadeiro? O batismo verdadeiro foi na cruz. Foi espiritual. A igreja, ela não é física, é espiritual. Tudo foi complementado na cruz. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Me ajuda a divulgar o meu canal. Vamos compartilhar esse mocotó, essa palavra da verdade, essa sã doutrina. Vamos compartilhar. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.